Olá, olá! Sejam muito bem-vindos à nossa quinta aula do treinamento para a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica 2021, a OBA. Nesta aula, estarei aqui abordando os corpos celestes. Tudo bem? Dando continuidade ao que vimos nas últimas aulas, que foram sobre os planetas. Então, vamos começar a aula de hoje. Corpos celestes. No campo da astronomia, atribui-se o nome de corpo celeste a qualquer entidade física do espaço sideral, dentre os quais destacam-se os asteroides, cometas, meteoroides, meteoros e meteoritos, planetas, satélites e estrelas. Então, na aula de hoje, estaremos vendo todos estes aqui, cada uma dessas classificações de corpo celeste. Sendo que nas nossas últimas aulas, nós já vimos um pouco sobre os planetas e sobre as estrelas, especificamente sobre o Sol, certo? Mas irei comentar aqui um pouco mais a fundo sobre eles. Então, vamos lá. Vamos começar aqui a falar sobre os asteroides. Os asteroides são corpos de estrutura rochosa e metálica, que possuem um tamanho que varia de somente alguns metros a incríveis centenas de quilômetros. Podem ser corpos muito extensos, além de que eles realizam órbitas ao redor do Sol, assim como os planetas, muitas das vezes devido à sua grande massa. A grande maioria dos asteroides de nosso sistema solar se encontram concentrados no cinturão de asteroides. Essa é uma informação que eu já havia trago na nossa primeira aula para o treinamento da OBA, mas vamos ver aqui uma imagem dele, certo? Então temos aqui a imagem de um asteroide, corpo rochoso, poroso, como vocês podem ver aqui, de formato irregular, tudo bem? E temos aqui o cinturão de asteroides, o Asteroid Belt, certo? E como podemos ver aqui, ele se localiza entre a órbita de Marte, estão vendo aqui, Marte, e a órbita de Júpiter, esta órbita aqui, ó. Então ele está entre a órbita desses dois planetas. E também temos aqui outros asteroides, chamados de Trojan. Mas dou mais destaque aqui para o cinturão de asteroides, pois é o mais, assim, famoso, vamos dizer assim, na astronomia e na prova da OBA. Bom, tranquilo? Então vamos aqui agora aos cometas. Os cometas são corpos congelados compostos por poeira espacial, rocha e gelo, sendo também considerados como sobras congeladas da formação do nosso sistema solar. Tudo bem? Então, guardem isso. São corpos congelados. Uma informação de destaque aqui que eu coloquei para vocês. Bom, também possuem tamanhos que variam entre alguns quilômetros até dezenas de quilômetros. Quando a órbita de cada cometa o leva para mais perto do Sol, aqui no caso do nosso sistema solar, o cometa é bastante aquecido e então ele começa a expelir poeira espacial e gás, formando dessa maneira uma espécie de cabeça e cauda brilhantes. Bom, isso aqui vocês devem estar familiarizados já em algumas imagens, certo? Sobre essa característica de destaque, mas eu trouxe aqui algumas imagens também. Então temos aqui uma ilustração de um cometa, vemos aqui sua cauda, sua cabeça bastante brilhantes, devido à aproximação com o Sol, certo? Aumento de sua temperatura. E trouxe aqui uma imagem da NASA também, retirado pela NASA, que é o famoso cometa Halley, que aparece aí aproximadamente mais de 70 anos, a cada 70 e poucos anos conseguimos vê-lo aqui da Terra, cometa bastante famoso. Podemos ver aqui sua estrutura congelada, certo? E sua
cauda bastante longa. Essa cauda aqui é enorme, galera. E sua cabeça aqui bastante brilhante também, certo? Então, estes são os cometas. Agora, vamos falar sobre alguns que são muitas vezes ou desconhecidos pela população, certo? Ou que são muitas vezes confundidos pelas pessoas que não possuem muito estudo sobre a astronomia, certo? Bom, são eles os meteoroides, os meteoros e os meteoritos. Bom, os meteoroides, muitas pessoas sequer ouviram falar sobre ele, enquanto que os meteoros e os meteoritos são muitas vezes confundidos pela população em geral, que não sabem muitas das vezes diferenciar um do outro. Tudo bem? Mas nessa aula aqui iremos aprender justamente isso, então fiquem tranquilos. Bom, então, estes três termos são todos relacionados a um mesmo objeto. Então, essa aqui é a informação bastante importante. São todos relacionados a um mesmo objeto. Guardem isso. Agora, o que muda é que em cada lugar que este objeto tiver, ele receberá um nome diferente, como mostrado a seguir aqui. Então, vamos falar primeiro sobre os meteoroides. Os meteoroides são espécies de rochas espaciais, certo? São uma espécie de rochas espaciais que possuem um tamanho que varia entre o tamanho de grãos de poeira espacial até o tamanho de pequenos asteroides. E essa é a informação de destaque aqui que fará vocês compreenderem melhor o que estou dizendo aqui. Eles são encontrados livres no espaço, certo? Os meteoroides são encontrados livres no espaço. E aqui deixei uma imagem de um capturado pela NASA, certo? Então temos aqui que os meteoroides são bastante parecidos com os asteroides, mas muitos deles são menores que os asteroides ou chegam perto do tamanho de um asteroide pequeno, tudo bem? Mas são bastante semelhantes. Agora, vamos falar sobre os meteoros. Os meteoros, acredito que são bastante conhecidos por vocês, certo? Mas agora vamos aprender a diferenciar meteoros de meteoritos. Bom, os meteoros são meteoroides. Lembrem-se que eles remetem a um mesmo objeto, certo? Eles são meteoroides, porém, meteoroides que adentraram a atmosfera de algum planeta, como a Terra, por exemplo, e devido à alta velocidade e o contato com oxigênio decorrente a esse contato com a atmosfera, eles tornaram-se flamejantes. Eles tornam-se flamejantes, passando a serem chamados de meteoros, ou, como são popularmente conhecidos, as famosas estrelas cadentes. As estrelas aí que algumas pessoas fazem alguns pedidos nos locais, obviamente, onde é possível visualizá-las. Tudo bem? E, então, temos aqui que o meteoroide passa pela atmosfera de algum planeta e vira um meteoro. Tudo bem? E essa imagem aqui, bastante famosa também, acredito que vocês até tenham visto elas nos noticiários alguns anos atrás, que se trata do meteoro que caiu na Rússia algum tempo atrás e que assustou bastante gente, por sinal, pois podemos ver aqui seu alto brilho, a sua cabeça bastante brilhante e sua cauda bastante grande também, passando aqui rasgando o céu da Rússia, certo? E agora vamos diferenciar dos meteoritos. Os meteoritos são meteoros que passaram pela atmosfera de um planeta e que atingiram o Sol, ainda com parte de sua estrutura inteira, passando a serem chamados então de meteoritos, certo? E não mais meteoros. Então, retomando aqui. Primeiro temos os meteoroides, que estão livres no espaço. Quando eles adentram a atmosfera de algum planeta, como a da Terra nesse caso,
eles se tornam flamejantes, sendo passados a serem denominados de meteoros, e quando eles chegam intactos, parte deles chegam intactas no solo, passam a ser chamados de meteoritos. Então temos aqui um fragmento de meteoro que chegou intacto ao solo, chamado meteorito. E estes meteoritos são muitas das vezes bastante pequenos. Esse aqui, por exemplo, cabe na palma da mão de uma pessoa adulta. Mas, obviamente, temos outros que podem chegar a metros de diâmetro, certo? Bom, então, creio que deu para vocês distinguirem melhor agora a diferença entre meteoroides, meteoros e meteoritos. Certo, pessoal? Então vamos agora falar um pouco sobre os planetas. Os planetas, diferentemente dos outros corpos celestes, eles possuem definição não muito bem definida, tanto que se encontra em debate até hoje. Contudo, a convenção atual do que é um planeta é dado pela International Astronomical Union, a União Astronômica Internacional, a qual diz que, para uma entidade física ser considerada um planeta, ela deve cumprir aqui 3 critérios. Bom, eu trouxe aqui os 3 critérios para vocês, mas a título de curiosidade, mas vocês não precisam memorizar esses critérios para a prova, certo? Mas a título aqui de conhecimento mesmo. Bom, então o corpo celeste deve cumprir esses 3 critérios para ser considerado um planeta, que são eles. Ele deve orbitar uma estrela, ele deve ser grande o suficiente para criar aqui foi uma sem querer, mas era um campo gravitacional, que a force a ter um formato esférico, certo? E ele precisa ser grande o suficiente, de tal forma que seu campo gravitacional elimine qualquer objeto que possua tamanho similar ao seu e que esteja próximo à sua órbita. Tudo bem? Então, como por exemplo, vamos considerar aqui a Terra e considerar também que temos um meteoro se aproximando. E esse meteoro está próximo à sua órbita e o campo gravitacional terrestre consegue puxar este meteoro, tirando-o da sua órbita. Tudo bem? Bom, então temos aqui algumas imagens. Temos aqui o exemplo de Mercúrio, como já havia mostrado para vocês nas nossas 2 primeiras aulas, certo? Que tratamos sobre os planetas rochosos e gasosos. Trouxe aqui um exemplo da Terra e um exemplo de Júpiter. Mas tudo isso nós vimos nas nossas últimas aulas, pessoal. Então, tudo certo quanto a esta parte. Ok? Bom, então vamos aqui falar sobre os satélites. Satélites são corpos que orbitam outros corpos no espaço, sendo classificados em 2 tipos. Podemos ter satélites naturais, que são originados pela própria natureza, como exemplo da Lua, certo? A nossa Lua aqui da Terra. Temos também podemos considerar os satélites naturais de Júpiter, de Saturno, entre vários outros. São todos satélites naturais, ok? Agora, sobre os satélites artificiais, é que eles são feitos pela própria humanidade. Então, temos como exemplos satélites de comunicação, que são tão importantes para que podemos usar a internet, para que você consiga assistir essa aula que eu estou aqui transmitindo agora, para que podemos falar com pessoas em qualquer outros lugares ao redor da Terra. Temos também um exemplo do telescópio Hubble, telescópio muito importante para a ciência. E a ISS, a International Space Station, que é a Estação Espacial Internacional da NASA. Tudo bem? Então, tenho aqui algumas imagens capturadas pela NASA também. Aqui a imagem da Lua, que é um satélite natural. A imagem da Estação Espacial Internacional, uma obra
bastante bonita, bastante custosa e bastante trabalhosa também, certo? Mas um dos maiores feitos da humanidade, sem dúvida. Temos aqui também um simples satélite de comunicação. Temos vários e vários deles orbitando a Terra neste exato momento. Tudo bem? E temos aqui um exemplo do telescópio Hubble. Telescópio que, como eu disse, é bastante importante para a ciência, bastante importante para os estudos astronômicos e físicos, certo? Agora, para acabar nossa aula de hoje, vamos falar um pouco sobre as estrelas. As estrelas são corpos celestes que emitem grande quantidade de energia a partir do processo de fusão nuclear. E isso falamos um pouco na nossa primeira aula do treinamento para UBA também, certo? Quando falamos um pouco sobre o Sol. Processo de fusão nuclear, no qual átomos de hidrogênio fundem seus núcleos, transformando-se em hélio. E com isso eles emitem uma quantidade extremamente alta de energia. Tudo bem, pessoal? Bom, as estrelas nascem a partir de uma nuvem de poeira, a qual, devido à grande quantidade de massa que existe nela, ela cria um forte campo gravitacional que faz com que toda essa massa, toda essa matéria que o forma, colapse para um centro. Elas fiquem todas juntas devido à grande gravidade, certo? E desse modo elas esquentam bastante. Elas começam a esquentar, aumentando sua energia e futuramente se tornando uma estrela. Certo, pessoal? Bom, as estrelas também possuem grande importância na produção e distribuição de elementos pesados. Isso é algo bastante importante, pois sem as estrelas, sem o nosso Sol, a vida na Terra não seria possível. Ok? E esses elementos pesados são tais como carbono, nitrogênio e oxigênio, componentes fundamentais da vida. Separei aqui então a imagem do Sol, uma ilustração do Sol. Aqui uma ilustração de uma estrela bastante conhecida, que é uma supergigante vermelha, que é a Betelgeuse. E só para essa imagem aqui é bastante interessante, porque só para título de comparação, deem uma olhada nela. Aqui no centro, aqui neste ponto vermelho, onde está o meu apontador laser, seria o Sol. Vejam a diferença de tamanho. Aqui seria o Sol, e essa órbita aqui, ó, ao redor da estrela, é a órbita de Júpiter. Então, podemos falar que o raio da estrela Betelgeuse é aproximadamente a distância do centro do nosso Sol à órbita de Júpiter. Então vejam o quão grande é essa estrela. Mas não se enganem, pois existem estrelas muito maiores ainda no nosso universo, ok? Falaremos disso em futuras aulas aqui do canal. E trouxe aqui a imagem também do que é classificada como anã branca. A anã branca é um dos estágios finais de uma estrela, certo? Nosso Sol mesmo, daqui a muitos anos, começará a perder seu hidrogênio, certo? Ele não será mais capaz de realizar a fusão nuclear. Devido a isso, começará a somente perder sua massa e irá virar uma anã branca. Tudo bem, pessoal? É um processo bastante interessante que iremos discutir em uma futura aula. Certo? Então, essa aqui foi a nossa aula de hoje. Espero sinceramente que ela tenha ajudado vocês, que vocês tenham compreendido todo o assunto que foi abordado aqui hoje. E se gostaram, deixem um joinha, compartilhem com seus amigos, se inscrevam no canal, certo? É muito importante que vocês se inscrevam para que possamos alcançar cada vez mais pessoas e levar esse conhecimento adiante. E é isso. Vejo vocês na nossa próxima aula. Até mais!